Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Thiago Ferreira, o elétrico, como eu sou mais conhecido aqui na região onde eu trabalho como eletricista veicular, e hoje nós vamos dar o pontapé inicial do nosso treinamento em eletricidade e multímetro. Então nós vamos estar junto nessa jornada aprendendo sobre eletricidade. Desde já eu quero que você dê aquele like super especial. Eu quero saber se hoje está tudo certo com você, está super legal. Então agora dê aquele like, eu vou esperar. Perfeito, então tudo certo, vamos estar junto aí aprendendo tudo sobre eletricidade. Nós temos como apoio, os nossos parceiros, a Auto Elétrica Elétrico e a Autopeças Fé em Deus. Então vamos hoje juntos aprender a respeito dos conceitos de eletricidade. Nós sabemos que a eletricidade a gente não vê. Nós não podemos ver a eletricidade, mas nós podemos ver os seus efeitos. Por exemplo, a lâmpada, que a gente vê a iluminação, que vai ser o efeito da eletricidade, o ferro elétrico que você passa a sua roupa, nós vamos ver ali que ele aquece, efeito da eletricidade, o motor que gira em uma determinada rotação, efeito da eletricidade. Então a gente não consegue ver a eletricidade, mas a gente vê os seus efeitos. Então, para a gente entender a eletricidade, a gente precisa falar a respeito da estrutura da matéria, tá? A estrutura da matéria, toda e qualquer matéria, tá bom? Nosso corpo, uma cadeira, a mesa, até mesmo esse aqui, ó, esse pedacinho de madeira aqui, tá? Existe a eletricidade, De que forma? Bom, se nós pegarmos essa matéria aqui, que é um pedacinho de madeira, e nós ampliarmos aqui, nós vamos ver, o menor pedaço, vários pedaços, e o menorzinho de todos, o pedaço final, que a gente tirar, a gente vai chamar de molécula, que é a menor parte de uma matéria. E se nós ampliarmos mais esse pedacinho menor, a gente vai encontrar o átomo, que o átomo é a menor parte de uma molécula. E este átomo, eu dei até o exemplo, fiz aqui até o exemplo, ele é dividido em três partes, esse átomo, tá bom? Nós vamos ter o núcleo, que no núcleo do átomo nós vamos já encontrar as duas partes, que é os prótons, que vai ser as cargas positivas, e os nêutrons, que vão ser as cargas neutras, e por fim, aqui ao redor, como eu coloquei, nós vamos encontrar os elétrons, que vai ser o autor principal, que a gente vai sempre estar falando aqui a respeito do elétrons, que vai ser as cargas negativas, E o conceito que a gente dá para eletricidade é o movimento de cargas elétricas. E quais são dessas três cargas que vai estar em movimento, fazer esse movimento? É justamente os elétrons, que são as cargas negativas. Por quê? Eu vou explicar aqui de uma forma bem prática, bem didática, para a gente entender, tá bom? Porque no átomo, o que acontece? Nós vamos encontrar as cargas positivas, que fica junto aqui com as cargas neutras, junto ao núcleo. A tendência das cargas positivas é atrair para junto dela, tá, os elétrons, que são as cargas negativas. Então aqueles elétrons que estiver mais próximo do núcleo, eles vão ter uma dificuldade maior de se desapegar às cargas positivas, que é os prótons. E os elétrons mais distantes, eles vão ter uma facilidade mais de se mover, que a gente até chama isso aqui de elétrons livres. E dentro desse conceito, o que a gente aprende? O que a gente encontra? Justamente os materiais condutores e os materiais isolantes. Os condutores vão ser aqueles materiais
tá bom? Que tem mais facilidade de liberar, né, os elétrons, de se mover os elétrons nesse material. Por exemplo, onde a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar no cobre, nós vamos encontrar na prata, no ouro. Então esses materiais, a condução, né, a corrente, a eletricidade, ela vai ter mais facilidade de percorrer nesses materiais. É comum sempre a gente ver o material que é usado, né, na eletricidade, o cobre, né, por ele ser um material com custo menor, tá, e ter uma condução maior, né, dá uma condução maior da eletricidade nesse material. Agora, os isolantes são justamente aqueles que se apegam mais aos prótons, né? E eles vão ser os isolantes. Então, os isolantes, nós vamos ter o plástico, nós vamos ter a borracha, são isolantes. Esses aí, eles vai ter ali a eletricidade, né? A gente observa que tanto nos condutores como no isolante, a gente vai ver ali a eletricidade, sendo que uns vão ter vai ter mais facilidade de percorrer ali a corrente, e outros vão ter mais dificuldade, que vão ser justamente os isolantes. Por isso, o conceito de eletricidade é o movimento de cargas elétricas. E quais são essas cargas que movimentam? Justamente são as cargas negativas, que é chamado de elétron. Vai ser comum a gente estar sempre falando a respeito dos elétrons, tá bom? Então hoje eu quero que você, de uma forma bem prática, bem didática, para você entender o conceito do surgimento da eletricidade, que ela está, né, no nosso dia a dia. Então hoje nós aprendemos, eu espero ter ajudado. Quem tem dúvida aí, faça o seu comentário, tá bom? Que na medida do possível a gente vai estar respondendo, tá bom? Então não esqueça, curte, tá? Veja esse vídeo até o final, tá bom? Lembra que nós, ao término desse treinamento, nós vamos ter aí por média, eu acredito, de 10 aulas, incluindo teoria e prática, tá? E daí então nós vamos fazer o sorteio do multímetro e da mochilazinha. Lembra que eu falei da mochila? Tá bom? Então vai ser essa aqui, a mochila. Então, obrigado, tá bom? Um ótimo e maravilhoso dia para você e fiquem na paz, tá bom? Grande abraço, até mais.